Na década de 80, muita coisa estava mudando quando se fala em HQ, principalmente na DC. Muito disso por conta da chegada da famosa história Crise nas Infinitas Terras, levando a uma época em que se decidiu que o pós-crise seria mais simples para novos leitores, sem tantas versões dos personagens, tantas terras alternativas, com novas histórias. Seria uma forma de recriar e relançar muitos personagens, entre eles o Superman. Então foi decidido que o que havia sido feito até aquele momento seria finalizado. Claro que as histórias continuariam, mas aquela era em particular teria um fim, para que o pós-crise pudesse ser feito praticamente do zero. E aí entra essa história que vamos ver hoje, uma espécie de final para o Superman, escrita por Alan Moore, responsável por histórias bem famosas como Watchmen, Piada Mortal e Monstro do Pântano. Dito isso, chega de enrolação, pega uma chocolatada aí e vamos nessa. A HQ começa 10 anos após a morte do Superman, mas na verdade não é bem uma morte, foi um desaparecimento, mas vocês vão entender isso com o decorrer da história. Aqui vemos uma Lois Lane já casada e com filhos, contando os últimos dias de vida do Superman. O repórter pergunta se foram dias felizes, e Lois afirma que foram mais dias calmos. O Luthor estava inativo, o Brainiac foi destruído de forma irremediável, faltando apenas encontrar a cabeça. Parecia não haver mais com que lutar, fazendo com que Superman trabalhasse no espaço, fazendo pesquisas para o governo. Um dia, enquanto fazia uma dessas pesquisas, que todo o caos começou. O Bizarro simplesmente enlouqueceu, destruindo boa parte da cidade. O Super então vai de encontro à sua versão contrária, tentando entender o porquê aquilo estava acontecendo. O Bizarro sentia que não era a duplicata perfeita e imperfeita do Super, lembrando que o Bizarro fala e entende as coisas de forma contrária. Por exemplo, o Super veio da Terra quando o planeta natal explode por acidente, e ele é enviado ainda bebê. Para ser o contrário, o Bizarro explodiu seu próprio planeta de propósito e veio à Terra já sendo adulto, além de ter causado aquele estrago na cidade, ter matado pessoas, justamente por ser o contrário do Super. E outra coisa vem à mente do vilão, pois se ele era o contrário e o Super estava vivo, ele precisava morrer, fazendo com que ele decida se desviver com Kryptonita azul. De certa forma, isso já dita um pouco do clima da HQ. Teremos muito essa vibe de caos e tudo dando errado pro Super. Voltando à história, Lois disse que Bizarro sempre foi um vilão meio inofensivo, que aquela mudança meio súbita era muito estranha, mas nem se comparava com o que veio depois. Enquanto o Super trabalhava no planeta diário, chegam caixas para ele, caixas com mini bonecos do Superman. E assim que começam a mexer esses bonecos, eles meio que ativam uma visão de calor e começam a destruir tudo em volta. Logo os bonecos parecem ganhar vida e se movimentar por conta própria e vão diretamente no Super, acertando ele com a visão de calor e revelando o traje por debaixo da roupa e, consequentemente, a identidade secreta do herói. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Todos ficam muito surpresos, o que gera uma cena bem engraçada, pois os bonecos brincam sobre a identidade do herói, falando que ele apenas penteava o cabelo e colocava um óculos, o que é um meme muito grande em torno da identidade secreta do Superman. Outro momento engraçado vem logo em seguida, quando o Super descobre quem são os responsáveis por aqueles bonecos. Isso era obra do vilão Mestre dos Brinquedos e de um outro chamado Galhofeiro. Sério, Galhofeiro, que ótimo nome! Entre as caixas enviadas ao jornal, tinha uma delas que era revestida de chumbo, para impedir que o Super pudesse ver através dela. Ao abrir, o herói descobre o corpo de Pete Ross, seu melhor amigo de Smallville. Através das ondas de rádio, o Super consegue localizar os dois vilões. O estranho é que eles se entregam e não conseguem explicar por que haviam do nada decidido matar os amigos do Super. A identidade secreta do Superman já não existe mais. O herói abandonou a persona Clark Kent. O herói estava muito preocupado com a mudança repentina dos vilões, que antes eram apenas incômodos e agora se tornaram assassinos. Super tinha medo que outros vilões maiores voltassem mais fortes, e Lois disse que todos sabiam do que Super queria dizer. Ele estava se referindo dos pesos pesados, como Brainiac e Luthor. O repórter então indaga Lois sobre Brainiac ter sido destruído, o que todos acreditavam ser verdade. Mas ainda tinha aquela brecha óbvia, a cabeça nunca encontrada. E ela foi encontrada, justamente por Lex Luthor. O que Luthor não imaginava é que Brainiac ainda estava vivo. O robô então se funde com Luthor e agora controla o milionário. E usando o intelecto de Luthor, ia tentar reconstruir sua nave. Uma curiosidade legal é que não foi a última vez que vimos Brainiac se fundir a Lex Luthor. Na clássica animação Liga da Justiça Sem Limites, isso também acontece. Lois afirma que o Brainiac só foi dar as caras um bom tempo depois, mas antes que isso acontecesse, muitos vilões começaram a surgir. Primeiro surgiu o exército de Metalos atacando o planeta diário e tentando matar aqueles que eram próximos ao Super. Logo o herói aparece e, utilizando uma espécie de imã gigante, ele consegue lidar com os vilões. O Super estava muito preocupado com aqueles que são próximos a ele, decidindo levar todos para a Fortaleza da Solidão, onde ficariam seguros. E enquanto Superman faz isso, ainda mais vilões surgem. Agora temos o Lex Brainiac com a nave já construída e se juntando com o Homem Kryptonita. E então que do nada surge um portal, vindo dele a Legião dos Super-Heróis, vindo diretamente do século 30, trazendo consigo a Supergirl. Detalhe que ela havia morrido na crise nas Infinitas Terras, o que deixa o Superman meio sem jeito para lidar com essa situação. O Superman então conversa com o Brainiac do século 30, que não é um vilão, e ele representa o Super, pois o futuro data aquele momento como um momento muito importante, o que colabora legal para esse clima muito estranho da HQ. A Legião vai embora e o Super fica sozinho. Lois comenta que o Super não contou exatamente o que aconteceu naquela noite, mas assim que o viu no dia seguinte, notou que o herói estava estranho e havia chorado muito. Esse momento é meio complicado, eu não sei pra vocês, mas pra mim é bem doido ver o Superman tão abatido e chegando até mesmo a chorar.
Lois dá uma pausa na entrevista e seu marido aparece. Jordan diz não se importar que Lois fale do Super. Não acha nada demais. Sim, essa foi a participação do marido da Lois Lane. Então Lois volta de onde parou a história. Na Fortaleza da Solidão, Superman se preparava para o pior, uma espécie de confronto final. O herói destrói a chave dourada, uma chave gigante que durante muito tempo foi a chave da Fortaleza da Solidão. Um detalhe interessante é que com o tempo as histórias do Super adotaram uma chave menor, feita de uma estrela anã muito pesada. Comente sobre ela no vídeo que fiz sobre a HQ Terra Morta da Mulher Maravilha. O Super estava certo em sua preocupação, pois logo o Brainiac surge junto ao Homem Kryptonita. Então surge um novo Portal do Futuro, mas dessa vez era a legião dos super vilões. Por serem do futuro, vieram acompanhar a derrota do Superman, pois o futuro datava aquela data como o dia em que o herói enfrentou seu maior inimigo e deixou de existir. Para conseguir a confiança de Brainiac, eles o confidenciam a chegada de alguns heróis para ajudar o Super. Sabendo disso, Brainiac faz um campo de força impenetrável em volta da fortaleza. Ninguém podia sair ou entrar. E essas histórias assim de campo de força tal, é bem clichêzinho assim de história antiga de herói, eu acho bem interessante. O Super até tenta lidar com o gerador do campo de força, mas o Homem Kryptonita protegia o gerador, afastando assim o herói e o Krypto. E realmente alguns heróis surgiram para ajudar o Super, tentando atravessar a barreira feita por Brainiac, mas sem sucesso. Detalhe pro Batman e pro Robin tentando com pedaços de pau furar o campo de força. Sério, às vezes o Batman sobra muito diante dos outros heróis maiores. Então chega a noite e os combates cessam. Todos têm que dormir, né? Superman desabafa com Perry White sobre Lois e Lana. O herói sente que atrapalhou a vida das duas. Não as amou do jeito que mereciam. Enquanto isso, Jimmy e Lana buscam artefatos na fortaleza que os condicionem a lutar também. Jimmy então toma o soro do rapaz elástico e Lana toma banho nas águas do lago mágico. Lana ganha alguns poderes, entre eles super audição e consequentemente acaba ouvindo o desabafo do Super. O herói dizia que amou Lana em Smallville, quando ainda era o Superboy, mas depois que se tornou adulto, só havia Lois Lane em sua vida. Mas ele não tinha coragem de dizer isso a Lana. Ouvir isso parece motivar ainda mais a moça, que parte com Jimmy pro ataque, a fim de ajudar o homem que tanto amou. Por esperar ataques apenas do Superman e do Krypto, até Brainiac é pego de surpresa por essa investida. Lana até consegue lidar com o Homem Kryptonita, e quando confronta o Brainiac, por um instante, quer responder Luthor, pedindo para ser morto. A mulher então atende seu pedido, acabando com o Luthor Brainiac. Mas é aquilo, né? Se nem o Super e o Krypto conseguiram fazer algo, era meio óbvio que isso aqui também não ia funcionar muito bem, pois logo Lana é morta pelo Lorde Relâmpago. E Jimmy, que até conseguiu danificar o gerador do campo de força, também é morto, só que dessa vez por Brainiac. Agora já não existia mais Luthor naquele corpo. O estranho é que o campo de força deveria ter sido desativado, mas alguma força desconhecida o mantinha de pé. Por conta desse ataque, Brainiac decide então atacar diretamente a fortaleza e cria um espaço para invadir. O Homem Kryptonita logo adentra a fortaleza em busca do Super. E no momento que mais partiu meu coração lendo essa história, vemos o embate entre o Krypto e o vilão, com o Doguinho se sacrificando para matar o vilão. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. A contagem de perdas do Super só aumenta. Enquanto ele tenta salvar Lois e carrega aquele presente que ganhou dos heróis do futuro, o herói se encontra com a legião dos super vilões e descobre que Lana morreu. O herói então tenta matar o Lorde Relâmpago, fazendo os vilões perceberem que ele já não tá mais pra brincadeira. Minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. E assim como surgiram na história, a Legião simplesmente some. Eles tinham certeza que o Super não venceria, então não tinha por que continuar ali. Sobra somente Brainiac, mas o corpo que era de Lex para de funcionar por conta daquele ataque de Lana. Brainiac então morre definitivamente. Superman então fica pensativo sobre tudo que aconteceu, todas as coisas bizarras dos últimos dias, e então ele deduz quem tá por trás de tudo isso. Mxyzptlk. E não me pergunte se a pronúncia tá correta. O vilão fez tudo isso porque ser imortal é chato, e ele decidiu ser maligno. Depois de 2 milênios sem fazer nada, tava querendo se ocupar um pouco. Ele então muda de forma e deixa de ser um velhinho com chapéu engraçado. Agora ele é essa criatura esquisita aí. E assim a luta final começa. Mas na real não é bem uma luta. O Super não lida bem com seres mágicos. Então Lois lembra do presente que o herói ganhou, e assim surge a conclusão dessa bagunça toda. Superman usa o projetor da Zona Fantasma no vilão, que diz o seu nome ao contrário. E obviamente eu não vou tentar pronunciar isso. Mas dizer seu nome ao contrário é a forma que o vilão tem de voltar à quinta dimensão. Mas ele fez isso no exato momento em que ele é atingido pelo raio do projetor, o que meio que rasga o vilão no meio e mata ele. Essa morte abala profundamente o Superman, pois ele não se permite matar e se sacrifica entrando numa câmara de kryptonita dourada que retira os poderes do Super para sempre. Após a morte do vilão, o campo de energia some e os outros heróis podem ajudar. É interessante notar que o Batman descreve a situação como caminhar pelos fragmentos de uma lenda. Isso é bem da hora. Lois ainda revela que descobriram uma passagem secreta na fortaleza e que provavelmente o Super saiu caminhando sem poderes em todo aquele frio e morreu. Nunca encontraram o corpo do Super, mas apesar disso, Lois não acredita nos rumores que o Super não morreu e ainda está por aí. No final, a HQ ainda dá a entender que o Super na verdade era aquele marido da Lois e agora o herói apenas vive uma vida comum, mas fica aberto aí para sua interpretação. Eu gosto de como essa HQ é quase como uma homenagem à história do Super, trazendo clássicos inimigos, referências às aventuras clássicas. Apesar do clima meio pesado e esquisito e sombrio, eu considero uma história divertida. Claro que ela é uma história que às vezes sofre um pouco por ser um produto da sua época. Sei lá, às vezes eu acho o texto meio cansativo,
mas nada que atrapalhe no real. A arte também me agrada. Gosto de ver como os personagens de seus trajes eram mais coloridos antigamente. Dá realmente um ar de clássico. Se você quer ler algo que representa legal o Superman, vai nessa que é sem erro. É uma verdadeira carta de respeito ao Super e ao seu legado.